Bom dia. Aula de biologia hoje da primeira série nós vamos falar sobre metabolismo energético, mais especificamente sobre mitocôndria e respiração anaeróbica. Eu vou pedir que você realize os exercícios de fixação número 11, questão 1 a questão 16. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 30 e 31. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de metabolismo energético, na verdade, a gente estuda ele, digamos que numa escada, né? Numa sequência. Envolve, primeiro, a respiração anaeróbica, né, que vai ter a glicólise. Depois vem o ciclo de Krebs, que envolve ciclo de Krebs, cadeia respiratória e também a glicólise. E aí esses três conjuntos, né, formam a respiração aeróbica, né, a respiração que depende do oxigênio. Só que se a gente for estudar isso numa aula só, acaba que não dá tempo, porque é muito grande. Então a gente divide em etapas. A gente vai dividir em respiração anaeróbica, só a glicólise, e aí na próxima aula a gente vai falar da respiração aeróbica, que depende do oxigênio, e aí nós vamos fazer uma revisão, uma constituição junto com a glicose do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, ok? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender o que é metabolismo energético. O metabolismo energético é o processo de produção de energia do corpo humano. E aí, gente, o que é a energia do corpo humano? Qual é a molécula de energia do corpo humano? É a adenosina trifosfato. A notícia boa é que vocês podem escrever ATP na sigla, né? E a notícia ruim é que vocês têm sim que saber o que significa essa sigla ATP, que é adenosina trifosfato. Nada mais do que uma adenosina ligada a 3 mols de fosfato. Beleza? Essa é a molécula de energia do ser humano. E aí, esta molécula ela é produzida pelo processo de metabolismo energético, mais especificamente através da respiração anaeróbica e da respiração aeróbica. Professor, e por que você escreveu mitocôndria aqui? A mitocôndria ela é a organela celular, como a gente já viu, responsável por fazer a produção de ATP. Mas, professor, não é dentro da mitocôndria que ocorre o ciclo de Krebs, que vai ocorrer a respiração aeróbica dependente do oxigênio? Sim. Só que, para que chegue nesse estágio, antes a gente tem que passar pela respiração anaeróbica, ou seja, pela glicólise, tá? Sem passar pela glicólise, não tem como a gente entrar dentro da mitocôndria, entrar dentro do ciclo de Krebs. E a respiração anaeróbica, o nome já diz anaeróbica, não depende do oxigênio. Vamos destrinchar essa respiração anaeróbica. Eu falei que o processo de produção de energia de ATP pelo processo anaeróbico ocorre com a denominação de glicólise. O nome já é bem intuitivo pra gente, né? O que é a glicólise? A glicólise nada mais é do que a quebra da molécula de glicose. Beleza? Então vamos lá. Então, para eu quebrar a molécula de glicose, eu não necessito de oxigênio. Isso é um ponto importantíssimo da gente entender. Glicólise não necessita de oxigênio. Não acontece com oxigênio. Compreenderam? Então vamos lá. Uma molécula de glicólise, vou apagar aqui. Uma molécula de glicólise, gente, ela vai ser formada por 6 mols de carbono. Como assim, professor? Ué, eu tenho aqui, eu vou desenhar para vocês, uma molécula de glicólise. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, para quebrar essa molécula, eu gasto energia, não gasto? Obviamente, tudo que eu faço no meu organismo tem gasto de energia. Então eu vou gastar para quebrar essa molécula 2 moléculas de ATP. 2 ATPs para quebrar. E aí eu venho
e quebro essa molécula de glicose fazendo a glicólise. E quando eu quebro essa molécula, eu formo o quê? Eu vou formar justamente, eu quebro bem no meio, eu vou formar duas moléculas de 3 carbonos. Elas agora se chamam glicose? Não se chamam mais glicólise. Mas antes vamos voltar aqui. Ao quebrar esse simples processo de quebrar a molécula de glicose, o simples processo de glicólise produz ATP. Só que produz 4 ATPs. Se eu gasto 2 ATP para quebrar a glicose e produzo 4 com essa quebra, eu tenho um saldo final de 2 ATPs. Então, a glicólise me proporciona uma produção de 2 moléculas de energia. 2 moléculas de adenosina trifosfato. 2 moléculas de ATP. Ok? Isso é a glicólise. Isso é a respiração anaeróbica. Caramba, professor, mas tudo isso para produzir 2 moléculas? Sim. E por isso existe o outro tipo de respiração, que é a respiração aeróbica, com dependência de oxigênio. E como que isso acontece? Aí isso vai acontecer a partir dessas 2 estruturinhas aqui que nós vimos formar na glicólise. Quando a gente quebra a glicose, a gente forma duas estruturas, cada uma agora com 3 moléculas de carbono. E essas moléculas vão ser denominadas agora de piruvato. E aí, gente, o que vai determinar esse piruvato? Se eu não tenho oferta de oxigênio dentro do meu organismo, eu vou transformar esse piruvato em lactato. E aí, se eu não tenho oferta de oxigênio, esses 2 piruvatos são convertidos a lactato, mais especificamente por uma enzima denominada lactato desidrogenase, tá? E esse lactato vai produzir o ácido láctico, vai produzir aquela dorzinha muscular, né? Vai produzir aquela sensação estranha no organismo que faz com que você pare de fazer o exercício. E aí você vai eliminar esse lactato do organismo, ok? Porque você não consegue ficar acidificando o seu sangue durante muito tempo, porque isso pode levar até a óbito. Então você para a intensidade do exercício. Então esse aqui é o processo de respiração anaeróbica, ok? Professor, e se tiver oferta de oxigênio? Se eu parar, diminuir a intensidade, começar a respirar normalmente e ofertar oxigênio para o meu organismo. Aí essas 2 moléculas de piruvato não serão convertidas em lactato. Elas serão convertidas em uma outra substância denominada acetil-CoA, tá? Pela enzima não mais lactato desidrogenase, e sim pela enzima piruvato desidrogenase, que vai pegar esses 2 piruvatos e vai transformá-lo em acetil-CoA. Para que serve o acetil-CoA, professor? Tema da próxima aula, justamente para dar início à respiração aeróbica, que depende do oxigênio, que vai entrar dentro da mitocôndria e começar todo o processo de ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, produzindo mais ATP, ok? Então esse é um tema que fica para a próxima aula. Eu quero que vocês foquem muito nesse tema aqui, tá? Na conversão, na glicólise, que vai produzir 2 piruvatos, que vai ser transformado em lactato pela lactato desidrogenase. E essa glicólise aqui, para ocorrer, gasta 2 ATPs, porém produz 4, tendo um saldo final de 2 ATPs. Beleza? Então, ok, gente, vamos lá. Atividade devolutiva número 1 relacionada ao capítulo 4. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês descrevam escrito todo o processo de respiração anaeróbica, ou fermentação é a mesma coisa.
todo o processo, todo escrito, e desenhem o processo. Professor, pode desenhar igual você desenhou? Quero que vocês desenhem de uma forma livre, desde que eu entenda o processo. Beleza? Fico aguardando. Muito obrigado.